eu quero falar sobre a visão da igreja, sobre a nossa visão, sobre o que nós cremos, o que nós acreditamos e como nós devemos viver nossa vida como igreja, como comunidade. Por que eu quero falar? Porque eu preciso que você entenda completamente por que nós somos igreja. Semana retrasada eu falei sobre por que nós somos igreja. É importante se você não ouviu essa palavra, que você possa entrar lá nas redes sociais e ouvir essa palavra novamente. Mas tudo aqui tem um motivo, tem uma razão. Tudo que nós fazemos aqui como igreja tem um motivo, tem uma razão e tem um modo de ser, tem um porquê de ser. E eu quero começar falando, primeira coisa, para que você possa ter um entendimento correto, quero falar para você, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o nome da nossa igreja. Até o nome da nossa igreja, ele tem um motivo para ser esse nome. Qual que é o nome da nossa igreja? Comunidade Ágape de Santo André. Mas eu queria focar não na primeira, eu vou falar também, no que vem provavelmente eu falo, sobre a parte de ser comunidade. Eu já preguei sobre isso aqui, já fiz uma série de palavras sobre comunidade, mas hoje eu quero falar sobre a segunda parte do nome da nossa igreja, que é, qual que é a segunda parte do nome da nossa igreja? A segunda palavra? Ágape. Você sabe o que é Ágape? Vou perguntar para você, você sabe o que é Ágape? Por que nós somos comunidade Ágape? Por que nós nós oramos antes de colocarmos o nome da igreja, oramos alguns dias, nós iniciamos o trabalho, iniciamos a igreja, nós ficamos uns dias sem nome, depois nós oramos e o Senhor nos direcionou para esse nome. Por que Ágape? Então é importante você entender o que é Ágape. Então, abre lá sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. E hoje eu quero falar sobre amor ágape. A palavra ágape, ela significa amor. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados que nós somos. Pode passar, versículo 2. Ele diz assim, pode passar. E andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta, sacrifício com aroma suave. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos andar em amor como Cristo. E que nós devemos saber que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta a Deus. Esse é o amor ágape. O amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, é o amor ágape. Olha o que diz lá também em João capítulo 15, versículo 9. João capítulo 15, versículo 9, é o que a palavra de Deus diz também. João 15, 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha só, Jesus ele está dizendo aqui, olha, como o Pai me ama, assim eu também amei vocês. Jesus está dizendo, olha, como o Pai me ama, com o mesmo amor que eu recebo do Pai, esse amor eu também amei vocês. Com esse mesmo amor, com amor ágape. E aí Jesus está falando, permaneça no meu ágape. Jesus está falando,
meu amor. Então Jesus está falando da maneira como nós permanecemos no amor dele, cumprindo os mandamentos dele. E aí ele está falando, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Agora, vai lá no versículo 17, olha o que ele diz aí também no versículo 17. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Com que tipo de amor Jesus está mandando nós amarmos uns aos outros? O mesmo amor que ele nos amou. O mesmo amor que ele recebeu do Pai, o mesmo amor que ele nos amou. O amor ágape. E lá, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. 1 Coríntios 16, 14, diz aí, ó. Fazei tudo com amor. Isso aqui é importantíssimo. Você não tem noção do quanto é importante você entender o amor ágape. Do quanto é importante do quanto isso faz uma diferença poderosa nas nossas vidas, na maneira como nós somos igreja, na maneira como nós fazemos as coisas para Deus, na maneira como nós olhamos para os nossos irmãos, na maneira como nós olhamos para as pessoas lá fora. Entender o amor ágape vai fazer toda a diferença na sua vida. Jesus está falando, fazei tudo com amor. Fazer tudo com ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape, frequentemente considerado a forma mais elevada de amor. O amor ágape é a forma mais elevada de amor. O amor ágape, ele representa abnegação, sacrifício, aumenta um pouquinho para mim, sacrifício e cuidado incondicional pelos outros. Este conceito profundo está enraizado nas antigas tradições filosóficas e religiosas. O amor ágape, ele transcende sentimentos e ele enfatiza ações e comprometimentos. Então, eu queria que ninguém ficasse andando agora. Somente o pessoal da mídia, se quiser tirar foto de alguma coisa, o resto dos irmãos, eu queria que todos permanecessem sentados, prestando atenção, porque isso aqui é importante para você. Os irmãos me ajudam a ver certo. Então, olha só. Então, o amor ágape, ele transcende sentimentos. Nós achamos que muitas vezes para nós amarmos as pessoas, amarmos o próximo, nós precisamos sentir. Mas o amor ágape, ele transcende sentimentos. O amor ágape, ele enfatiza a ação, o que você deve fazer. O amor ágape é um comprometimento, é um compromisso que eu tenho. Com quem? Com Deus. Com a palavra. Então, muitas vezes nós frequentemente não entendemos o que significa a palavra amor. O português, ele não dá uma distinção muito clara sobre a palavra amor. Então, olha só, nós usamos a palavra amor em diferentes contextos. Por exemplo, você fala assim, eu amo chocolate. Quem aqui ama chocolate? Os irmãos amam chocolate. Eu também, eu sou chocolate, eu amo chocolate, eu gosto muito de chocolate. E aí, você olha para a pessoa do seu lado e fala assim, eu te amo. Você olha para o seu cônjuge e fala para ele, eu te amo. Você olha para o seu filho e fala, eu te amo. Mas você ama do mesmo jeito que você ama chocolate? É o mesmo amor que você tem pelo chocolate? É o amor que você tem pelo seu marido? Pela sua esposa? Claro que não. É um amor diferente. Só falta me falar, não, pastor, eu amo mais o chocolate. Mas você tem que passar pelo curso de casar. Já faz a inscrição hoje. Mas olha só. É um amor diferente. O amor por um parceiro é diferente
amor diferentes, são todos diferentes, é verdade que seja. Mas, muitas vezes, a palavra amor é banalizada no nosso meio. Nós não temos o entendimento correto. Agora, na Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E o grego, ele traz na Bíblia uma grande distinção entre amor. Então, tem palavras na Bíblia que você vai ler amor, vai estar falando uma coisa, significa uma coisa. Tem outras palavras na Bíblia que você vai ler amor, elas significam outra coisa. E tem outras palavras na Bíblia que significam amor, que você vai ler ágape. Então, o grego, ele faz distinção, ele difere outros tipos de amor na Bíblia. Então, o amor ágape, ele difere de todos os outros tipos de amor. Eu vou falar aqui para você alguns tipos de amor que a Bíblia fala. A Bíblia fala de pelo menos 7 tipos de amor. Eu vou falar de 4 aqui, 3, o ágape mais 3. Então, olha só, o amor ágape difere dos outros amores da Bíblia porque ele é uma forma mais elevada e pura de amor. O amor ágape, ele é uma escolha, não uma atração e nenhuma obrigação. O amor ágape, ele é descrito lindamente lá em Coríntios capítulo 13, depois nós vamos ler. Mas olha só, então, diferenciar os tipos de amor nos ajuda a pensar sobre o significado do amor, sobre o que significa amor. Especialmente quando nós estamos falando de uma forma mais elevada de amor, que é o amor ágape. Então, o que é o amor ágape? Então, olha só, o amor ágape é um amor sacrificial. É um amor que exige sacrifício. O amor ágape é um amor sacrificial, mas que gera resultado. O que ele faz? Ele une e ele cura. Deus, através de Jesus na cruz, Jesus, ele nos salvou e ele nos restaurou. Através do amor ágape, Deus, ele deu Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Então, ele nos salvou do inferno e ele nos restaurou a intimidade e a comunhão com Deus. Esse amor, ele restaura a humanidade diante do pecado e da morte. Lá em João capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse amor ágape. O amor ágape, ele é sacrificial. Ele não é um negócio sentimental, é uma decisão. Eu decido amar você. Eu decido amar as pessoas. Eu decido sofrer o dano muitas vezes. Esse é o amor ágape. E esse amor ágape é o amor de Deus. O amor ágape é o que Jesus demonstrou na cruz por nós, ao tomar nosso lugar por causa do pecado. O amor ágape é um amor de escolha. Não é porque eu sinto atraído pela pessoa, e nem é porque eu sou obrigado a amar. Não, eu escolho. A palavra ágape, ela é usada cerca de 200 vezes no Novo Testamento, sendo mais comum nos escritos do apóstolo João. Você lê lá em 1 João, você vai ver o apóstolo João falando muito sobre o amor. Todo o amor que o apóstolo João fala, ele está falando sobre o amor ágape. Agora, C.S. Lewis, um escritor cristão, ele escreveu sobre 4 tipos de amor que a Bíblia fala. Então, lembra que eu falei? São pelo menos 7 tipos. Mas C.S. Lewis, ele escreveu um livro falando sobre 4 tipos de amor. Se você quiser comprar esse livro, é muito bom. Chama Os Quatro Amores, do C.S. Lewis. E ele fala sobre 4 tipos de amores. E muitas vezes, o que acontece? Nós não vivemos o amor ágape como deveria, porque nós confundimos. E confundir os tipos de amor traz problema para a igreja. Traz problema na vida da igreja.
amor que a Bíblia fala? A Bíblia fala também sobre o amor storge. O que é o amor storge? O amor storge pode ser também chamado de afeição ou amor familiar. O amor storge, essa palavra, a palavra storge, ela não é usada na Bíblia, mas o conceito dela existe na Bíblia. Storge se baseia na familiaridade. Uma pessoa amará sua família, independentemente de serem pessoas por quem ela se sentiria atraída de outra forma. Ou seja, o amor storge é um amor familiar. Eu amo, mesmo você muitas vezes não gostando do seu irmão, não gostando da sua irmã, não gostando mas você ama ele. Às vezes você não conversa com o seu irmão, mas se alguém faz alguma coisa para ele, aí você, como diz lá fora, você vira o bicho, né? Aí você toma as dores muitas vezes, aí você. Então por quê? Porque é seu familiar, porque é seu parente, porque é da sua família. E mesmo muitas vezes você não sente tanta afeição pela pessoa, mas mesmo assim, dentro de você tem um amor. Então, os membros de uma família geralmente não tem nada em comum, exceto o quê? A familiaridade e o sangue. Mas você sente um afeto pelos seus familiares. Então, o amor storge é um afeto confortável, que pode ser considerado normal, mas também esse amor pode ser muito poderoso quando você entende e sabe usar ele. O segundo tipo de amor que a Bíblia fala, os gregos chamam de amor eros. O que é o amor eros? É o amor romântico. O eros é o amor que tem o papel significativo na vida das pessoas, que é o amor sexual. É o amor que o homem sente pela mulher e a mulher sente pelo homem. Então, esse amor, o amor eros, embora ele tenha um papel significativo, teve muitos problemas. A Bíblia relata de muitos problemas no Antigo Testamento. Então, eros, a raiz da palavra erótico. Tudo que você vê escrito erótico, ele é derivado da palavra eros, do amor eros, amor sexual. Então, as pessoas que se amam, marido e mulher, elas costumam estar completamente preocupados um com o outro por causa do quê? Por causa do amor eros. O que o homem sente ciúme da mulher? O que a mulher sente ciúme do homem? Esse homem é meu, essa mulher é minha. Ninguém toca, só eu toco, só eu posso. Por que você está olhando para o meu marido aí? Por que você está olhando para a minha mulher? Por que você fala isso? Por causa do seu amor? O amor da relação, é uma relação que envolve sexo, que o correto é ser entre o homem e a mulher dentro do casamento, porque fora do casamento produz coisas terríveis, produz consequências terríveis. Esse amor, ele é associado ao desejo sexual, mas também ele é associado à luxúria. A luxúria é um pecado terrível, que destrói a alma, que destrói a vida das pessoas. Então, ele é bom dentro de um relacionamento conjugal, mas também, não só isso, ele tem que ser acompanhado por outros tipos de amores. Tem que ser acompanhado. O terceiro tipo de amor que a Bíblia fala é o filia. Amor filia. É um amor de amizade. Para os antigos, a amizade parecia o mais feliz e plenamente humano
seus amigos? Você gosta de fazer coisas com seus amigos? Por que você gosta? Porque geralmente as pessoas têm as mesmas paixões que você, porque às vezes têm os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, gostam de fazer as mesmas coisas, são pessoas que gostam de andar juntas, estão sempre juntos, por quê? Porque existe esse amor, o amor filia, que é o amor da amizade. Então, eu gosto de estar com essa pessoa, por quê? Porque você se identifica com ela. Esse é o amor filia. Agora, o grande problema é que, e deixa eu falar só mais uma coisa, esse amor filia, ele é bíblico, ele está na Bíblia. Lá em Romanos 12:10, Paulo, ele exorta os crentes a se dedicarem uns aos outros no amor fraternal. Então, o amor filia, ele pode ser associado ao amor ágape, ele deve estar associado ao amor ágape. Mas o amor filia, ele também causa um problema dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes você está amando as pessoas com amor filia. Aí nós temos problema. Porque é nesse amor filia que muitas vezes os irmãos, por não entender o que é o amor ágape, é nesse amor filia que os irmãos vivem. E aí é onde dentro da igreja se cria o quê? As panelinhas. Porque eu gosto desse irmão aqui, então eu amo com ele, mas eu não sou muito com a cara daquele irmão ali. E eu gosto daquele irmão ali. Aquele irmão ali ele é meio estranho, aquele irmão ali fala palavrão. Ah, não vou andar com esse irmão não. Eu não vou andar com aquele irmão ali, porque aqueles irmãos ali fazem fofoca. Eu não quero andar com esses irmãos também. Não, eu não vou andar com esse irmão aqui, porque esses irmãos são de cara feia. Eu não vou andar com esse irmão aqui, porque a última vez que eu falei com ele, me deu uma chateada. E aí você quer andar só com os seus amigos, só com aqueles que você tem afinidade. Esse é o amor filia. Então, olha só. Mas em João capítulo 15:13, Jesus disse que não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Então, são esses 4 tipos de amor que existem: histórico, pelos familiares, o eros, pelo seu cônjuge, o filia e o ágape. Agora, você pode ter esses 4 tipos de amor, mas esses 4 tipos de amor têm que estar associados ao amor ágape, porque o amor ágape é o amor de Deus. O amor ágape, ele é definido, a definição maior do amor ágape significa caridade, significa servir, significa se doar. Muitas vezes nós pensamos que caridade é você doar dinheiro, é você doar as coisas, mas isso não abrange, não significa o que é o amor ágape. Caridade, o amor ágape, ele não se preocupa consigo mesmo. Presta atenção. O amor ágape não é um amor que você está preocupado com você, mas você está preocupado com o bem maior das pessoas, com o bem maior dos outros. Então, o amor ágape, ele não nasce das suas emoções, ele não nasce dos seus sentimentos, ele não nasce da sua familiaridade, ele não nasce da sua atração, mas ele vem por efeito de uma vontade, de uma escolha. Eu vou viver o amor ágape, eu vou praticar o amor ágape, eu escolho praticar e viver o amor ágape na minha vida. Aleluia. É assim que se vive o amor ágape. É esse tipo de amor sobre o qual a Bíblia mais fala. O amor que a Bíblia mais fala é sobre o amor ágape. Por isso que no Novo Testamento ele fala mais de 200 vezes sobre esse tipo de amor. O que o amor ágape significa? Para os gregos, ágape propriamente dito significava empatia geral, ou bondade para com todas as pessoas. Irmãos, olha para mim. Isso aqui é importante você entender isso. O tipo de amor de Deus, ele não faz escolhas. O tipo de amor de Deus, ele não tem preferência. O
tipo de amor que eu e você devemos viver deve incluir todas as pessoas. Você não pode ter preferências. Você não pode escolher quem você deve amar. Se você for escolher quem você vai amar, isso não é o amor de Deus. Você não está vivendo dentro do princípio do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele envolve todas as pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Todas as pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o amor ágape. É o amor que não faz acepção de pessoas. É o amor em que eu sou bondoso, em que eu sinto empatia. O ágape é o amor que sente empatia. O que é empatia? Já falei um monte de vezes para os irmãos, empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas não só se colocar no lugar do outro, é tentar resolver o problema do outro. Então, o amor ágape é o seguinte: quando você olha lá para o seu amigo, para o seu parente, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, que está lá no mundo, está morrendo nas garras de Satanás, você sente empatia. Essa pessoa está indo para o inferno. Eu preciso fazer alguma coisa por ela. Essa pessoa aqui, o diabo está levando, eu preciso fazer alguma coisa por ela. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar Jesus para ela. É olhar para as pessoas lá fora com o olhar de Deus. Amor ágape é olhar lá fora para as pessoas com o olhar de Deus, sentir empatia, sentir compaixão. Jesus, ele andou aqui nesse mundo, ele olhava para as pessoas com esse olhar. Jesus via ao cego, ele vamos curar. Jesus via o paralítico, vamos curar. Lá do outro lado do rio, lá do outro lado do mar, tem um cara lá que está morando no cemitério, cheio de demônios. Vamos lá expulsar os demônios dele. A mulher samaritana está lá, já tem 5 maridos. Vamos lá resolver o problema dela. Jesus, ele andava quilômetros e quilômetros de distância. Naquele tempo não tinha Uber e nem carro. Então ele andava quilômetros e quilômetros de distância, lá de barco, atravessava rios. Para quê? Porque ele tinha amor pelas pessoas. Estava lá na montanha, 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas. Os discípulos, Senhor, manda embora, está todo mundo já morrendo de fome. Não vamos mandar as pessoas embora de fome, nós vamos desmaiar no meio do caminho. Mas o que nós vamos fazer então? Vamos resolver o problema. Pega aí os 5 pães, 2 peixes, traz aqui que eu vou multiplicar, e todo mundo vai comer e vai sair daqui de barriga cheia. Esse é o amor ágape, é o amor que você sente empatia, é o amor que você sente bondade. Olha só, esse é o amor ágape que a Bíblia fala. Esse amor ágape é o amor que vem de Deus. O amor de Deus não é sentimental, mas faz parte do caráter de Deus, e deveria ser a mesma coisa comigo e com você. Você não devia, ao olhar para as pessoas com o seu sentimento. Eu não gosto desse irmão aqui. Quem está dominando? Seu sentimento. Você deveria olhar para as pessoas com o amor de Deus. Decisão. Mesmo que eu não vou muito com a cara dele, mas eu vou amar ele. Mesmo que eu não vou muito com a cara desse irmão, eu vou dar um abraço nele hoje. Mesmo que eu não vou muito com esse irmão, eu vou conversar com ele. Eu vou orar por ele. A morada chega a ser algo ao cúmulo. Você vai ver daqui a pouco. Então, nós devemos amar a Deus. E Jesus diz que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo com amor ágape. Por isso que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. O que Jesus está falando não é sentimento, não. Jesus está falando que é uma decisão. Você deve decidir na sua vida amar a Deus sobre qualquer coisa. E você deve decidir também amar ao próximo sobre qualquer coisa. Por que Jesus manda nós amarmos a Deus com amor ágape?
assim, irmãos, olha para mim, se você começar a amar Deus com um amor sentimental, vai prejudicar a sua vida cristã. Se no seu amor a Deus você coloca o sentimento, é a parte dominante para você amar Deus, você vai ter problema. Por quê? Porque vai ter hora que Deus vai te desagradar. Vai ter hora que Deus vai fazer coisas, ou vai deixar de fazer coisas para você, que você não vai gostar. Ah, eu estou pedindo para o Senhor uma bênção, mas Deus não me dá. Aí demora a bênção, aí tem hora que você vai se lascar, porque Deus vai tirar a mão mesmo. Porque Deus quer treinar você, Deus quer mudar coisas na sua vida. E Deus vai usar o sofrimento, Deus vai usar a dor, Deus vai usar a decepção para trabalhar na sua vida. E se você amar Deus com sentimento, você vai chegar lá e vai falar, não vou mais servir a Deus. Por que tem pessoas que desistem? Não vou mais servir a Deus. Por quê? Porque está amando Deus com sentimento. Agora, quando você ama Deus com amor, independentemente do que aconteça, eu vou continuar amando a Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se a doença não vier, Ele é Deus. Se eu falar, Ele é Deus. Se Deus me responder, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me responder também, eu continuo amando a Deus. Esse é amor ágape. Aí você não tem problema. Aí, na hora da dor, da dificuldade, do problema, você está lá sendo massacrado. Aí você olha e fala assim, Senhor, não importa o que aconteça, eu ainda continuo te amando. Aleluia. É assim, esse é o amor ágape. Esse é o amor que você deveria amar a Deus. Independente de circunstância, independente de coisa, independente do que Deus esteja fazendo. E o irmão também. Os irmãos também. Falam mal de você, resolve, mas continua amando. Te desprezou, resolve, mas continua amando. Porque o amor ágape, ele está falando, olha, se você, nós lemos aqui, lá em Mateus, ele está falando, se você que me ama, se você tem um amor de Deus, você vai praticar os princípios da palavra. O que é o amor ágape? Quando eu sei que eu tenho um amor ágape? Quando eu pratico os princípios da palavra. Então, qual que é o princípio da palavra? Ah, eu tenho que perdoar, independentemente do que a pessoa fez. Eu tenho que perdoar. Ah, então eu perdoo. Ah, eu tenho que amar, então eu vou amar. Ah, eu tenho que ajudar, então eu vou ajudar. Ah, eu tenho que ter empatia, então eu vou ter empatia. A Bíblia está mandando, a Bíblia está falando, então eu vou fazer. Amém. Eu vou viver esses princípios. Amém. Então, ágape é uma escolha. É um esforço deliberado pelo bem do outro. E esse esforço, essa empatia, esse amor, esse bem que eu quero pelo meu irmão e pela minha irmã, ele é demonstrado como? Por meio de ações, por aquilo que eu faço. Por aquilo que eu faço. Parece difícil, não parece? Pastor, o senhor não tem noção do que essa pessoa falou de mim. O senhor não tem noção do quanto essa pessoa me desprezou. O senhor não tem noção do que eu escutei, do que me falaram. Não interessa. Não interessa. Você quer viver o amor de Deus? A Bíblia diz que quando nós éramos pecadores, quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados que vão contra a pessoa de Deus, quando você era pecador, estava no mundo fazendo tudo contra Deus, não queria nem saber de Deus. Tem gente aqui que odiava a crente, que odiava falar de Jesus, não queria nem saber. A Bíblia fala que Deus mesmo assim nos amou. Quando você nem queria saber de Deus, Deus estava te amando. Aleluia. Obrigado. A pessoa não quer nem saber de você. Quando a pessoa fala mal de você, quando a pessoa está te difamando, está fazendo coisas ruins, você deveria estar amando. Você deveria estar lutando com seus sentimentos de vingança, sentimentos
Ele enviou Jesus para morrer na cruz, enquanto nós ainda nos era pecador, isso é um padrão de amor de Deus. Quantos querem viver esse padrão na sua vida? Olha que isso aí. Quer ver alguns exemplos de amor ágape? Abre lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 até o 39. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Qual que é o maior e o primeiro mandamento? Amar. Amar. Com amor ágape. Amar a Deus e amar o próximo. Primeiro e maior e grande mandamento que Deus tem para nós é amar. Então, aqui nesses versículos, Jesus está nos instruindo a fazer ágape diante de Deus e diante das pessoas. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45. Isso aqui é o que você vai achar o fundo. Aí você vai falar, olha o que diz aí. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, faz chover sobre os justos e injustos. Passar. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa vocês vão ter? Os publicanos também fazem a mesma coisa. Pode passar. Se cumprimentar somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Olha aí. Se você amar os seus filia, só aqueles que são seus amigos, que recompensa tem? Se você amar somente aquelas pessoas que você tem um sentimento bom por elas, que recompensa tem isso? Até as pessoas lá fora no mundo fazem isso. Mas Jesus está falando, você tem que amar até os seus inimigos. Você tem que amar até aqueles que vos odeiam. Ei, você tem que amar até aquelas pessoas que odeiam você, até aqueles que são declarados inimigos seus. Parece loucura, né? Parece loucura. Mas esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus que você tem. Esse é o amor que a comunidade ágape de Santo André deve praticar. Esse é o amor que nós escolhemos praticar. Não sei você, mas eu escolhi praticar esse amor. E eu sou apaixonado por esse tipo de amor. E eu conduzo a minha vida nesse tipo de amor. Porque quando você vive no amor ágape, você não tem inimigos. As pessoas podem não gostar de você. As pessoas podem não querer te dar amor. Mas da sua parte, elas sempre terão o seu amor. Elas sempre encontrarão um amigo. Elas sempre encontrarão alguém para ela pode chegar e ter certeza que ele é assim. Aconteceu isso muito comigo. Muito comigo. Pessoas que falaram mal, pessoas que difamaram, pessoas que xingaram, pessoas que brigaram, que fizeram coisas ruins. Mas da minha parte, eu sempre estou aqui. Da minha parte, eu vou estar sempre aberto para reconciliação, vou estar sempre aberto para caminhar mais uma milha, vou estar sempre aberto para uma ajuda, para um conselho, para uma oração. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque é desse jeito que a palavra de Deus manda me importar. E ele está falando aí, volta aí no versículo 45.
45 aí. Ele está falando aí, sabe por que nós temos que praticar esse amor? Volta aí, versículo 45. Tem uma grande questão aqui. Tem uma grande questão, versículo 45. Volta aí. Não, saiu aí. O versículo, só voltar o versículo. Volta lá. 43. Olha o que ele está falando aqui, que tem uma coisa poderosa e importante para mim e para a sua vida. Ele está falando, olha, vocês devem amar com amor ágape, porque para que vocês vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. O que ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo? Se você não amar com amor ágape, você não vai considerar filho. Se você não colocar em prática o amor ágape, você não é considerado filho de Deus. Se você não amar seus inimigos, você não vai ser filho. Você não é filho. Porque o filho, ele tem que ter as características do pai. O filho, ele carrega dentro dele o DNA do pai. E você, a Bíblia fala que Deus é amor. Deus é amor ágape. A essência de Deus é amor ágape. E se você não carrega essa essência dentro de você, você não pode ser chamado de filho. Por isso que eu estou ensinando você hoje, nessa noite. Que essa é a visão da nossa igreja. Essa é a nossa visão. Amar com amor. Minha oração é que as pessoas entrem dentro dessa igreja e que encontrem o amor ágape. O amor ágape, ele inclui até os inimigos. Ele inclui o estranho, ele inclui o estrangeiro, ele inclui o diferente, ele inclui o rejeitado pela sociedade. O amor ágape, ele não faz acepção de pessoas. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Agora nós vamos ver o que Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala completamente o que é o amor ágape. Ele fala detalhadamente o que é o amor ágape. 1 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz aí. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa com um prato derretido. Você pode falar em línguas, olha para mim. Você pode falar em línguas estranhas até as suas orelhas bater palma. Se você não tiver amor ágape, meu irmão, você é como um cinto que retém, que só faz barulho, não serve mais para nada. Olha aí, versículo 2 que ele fala, olha aí. E mesmo que eu tivesse dom de profecia, que conhecesse todos os mistérios, tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se eu não tiver amor ágape, nada serve. Você pode ter os 9 dons do Espírito, você pode mandar o paralítico andar, você pode mandar o cego ver, você pode mandar a montanha sair de um lado e ir para o outro, mas se não tiver amor ágape, você nada é. Você pode expulsar demônio, você pode ser o Senhor libertação, o Senhor curando a alma, mas se não tiver amor, não adianta nada. Versículo 3, olha o que ele diz aí. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor ágape, nada disso me traria benefício algum. Olha aí. Você pode dar esmola, meu irmão. Você pode ajudar o necessitado, o pobre. Você pode dar uma cesta básica. Você pode... Se não tiver amor ágape, não vai adiantar de nada. Não tem benefício nenhum para você. Olha o versículo 4. O amor ágape é paciente. O ágape é benigno. O ágape não é invejoso. O ágape não se vangloria. O ágape não se orgulha. Vai passar. Versículo 5. O ágape não se porta com indecência. Não
busca seus próprios interesses. Não, eu não vou me relacionar com você, não, porque não tem nada para oferecer para mim. Mas você tem algo para oferecer para ele, o quê? Amor. Não se enfurece. Não guarda ressentimento. Vem de ressentido. E ele está falando aqui, olha, não guarda ressentimento do mal que a pessoa fez para você. Pode passar. É o que ele está falando. Não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Versículo 7, o que ele diz aí? Tudo sofre. O problema do amor ágape, por isso que muitas pessoas não querem viver o amor ágape. Resistem em viver o amor ágape. Sabe por quê? Porque ela não quer sofrer. Por que muitas pessoas não querem servir na igreja muitas vezes? Porque ela não quer sofrer. Ela só quer ganhar. Eu ganho mais sentado aqui na cadeira do que fazendo alguma coisa na igreja. Ele só quer ganhar. Mas o amor ágape ele sofre. Ele perde. Posso ser rejeitado, eu posso ser criticado, alguém pode falar mal de mim, alguém vai pegar no meu pé, o pastor vai pegar no meu pé porque eu cheguei atrasado na oração hoje, o pastor vai pegar no pé porque o som está legal, o pastor vai pegar no pé porque nós levou a música, o pastor vai pegar no pé porque eu não estava lá na porta, o pastor vai pegar no pé porque a igreja não está. O amor ágape tudo sofre. Tudo crê. Eu acredito que Deus pode mudar a vida dessa pessoa. Eu acredito que através da oração Deus pode salvar o meu inimigo. Eu acredito que hoje nós somos inimigos, amanhã nós seremos grandes amigos. Eu acredito que Deus pode salvar meu pai, eu acredito que Deus pode salvar minha mãe, eu acredito que Deus pode salvar meu irmão, eu acredito que Deus pode salvar aquela pessoa que está passando na calçada lá fora, eu acredito que Deus pode salvar os nossos vizinhos aqui, ó. Eu acredito. Então ele crê, ele ama. Ele declara, ele profetiza, ele ora. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para lá. Assim, eu acredito. Eu acredito. Eu creio. Eu creio. Deus vai salvar. Deus vai salvar as pessoas desse lado. As pessoas desse lado. Glória a Deus. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Mas o crente que não entende que é amor ágape, ele não suporta determinadas coisas. Ele não suporta. Ele já chuta o pau da barraca. Ele já se isola. Ele já não quer mais relacionamento. Ele já não quer mais nada. O amor ágape, pode passar aí. Até aí, né? Pode passar, deixa eu dar uma coisa aí. Jamais é vencido. Ou pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus! O importante é isso, irmãos. O amor ágape jamais é vencido. Ele sempre vai prevalecer. O amor ágape, ele vai prevalecer, sabe por quê? Porque o amor ágape, ele é eterno. Olha o que ele está falando aí. Havendo profecias, vai acabar. Um dia a profecia vai acabar. Havendo línguas, elas vão ser silenciadas. Havendo conhecimento, vai desaparecer. Mas o amor ágape vai permanecer para sempre. Sabe por quê? Porque o amor ágape faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Deus é amor ágape. E os seus filhos, um dia, com o amor ágape, vão se reunir com ele para sempre. E esse amor vai continuar existindo para sempre. Por isso você tem que viver o amor ágape. Por isso você tem que viver esse amor. Você quer viver para sempre? Quem quer viver para sempre aqui? Poucos. Vocês vão ver aonde então. Quer viver para sempre? Vocês vão ver aonde. Vai para o lado de fogo? Quem quer ir para o lado de fogo? Não, mamãe, você fala misericórdia, né? Mas olha só, nós vamos viver para sempre com esse amor junto com o nosso Deus. Nossa essência vem dele. Então, olha só, esse é o amor de Deus. Então, embora os outros tipos de amor, o amor estorge, o amor filia, o amor eros, podem acompanhar o ágape
O ágape não é apenas um sentimento, é uma escolha. Ei, olha para mim. Amor ágape não é sentimento, é escolha. O amor ágape, em contexto bíblico e filosófico, refere-se a um amor incondicional. O que é um amor incondicional? A pessoa não precisa fazer nada para me amar. Ela não precisa ser boa comigo, ela não precisa falar bem de mim, ela não precisa fazer nada, eu vou continuar como é. Então, beleza, irmãos, já aconteceu comigo. A pessoa vem, me dá a mão, pastor, tudo bem, e eu estou lá sabendo que essa pessoa estava falando mal de mim pelas costas. Mas falou o diabo pelas costas. A pessoa vem como se ela não sabe, né? Que alguém contou. E aí ela vem, eu abraço, eu converso, como se nada tivesse acontecido. E eu não olho com olhar de condenação para a pessoa também, não. Eu vou continuar amando. Por quê? Porque não é, às vezes você dá vontade de você falar, dá vontade, sim, eu sou de carne e osso também. Também tenho alma, viu? Mas o amor ágape fala mais alto. Então eu olho para essa pessoa, ao invés de eu brigar, ao invés de eu cortar relacionamento, ao invés de eu não querer falar mais nada com essa pessoa, eu continuo. Porque esse é o amor de Deus. Você peca, irmãos. Quantos é que peca? Tem um anjo aqui sentado, disfarçado de gente. Não, né? Enquanto não, né? Vai ter, em nome de Jesus. Você vai ter um sentado aí. Mas olha só. Mas olha só. Você peca, irmãos. Você comete erros. Deus deixou de te amar? Sim ou não? Quando você peca, Deus deixa de te amar? Só não fica pecando direto, hein? Um monte de algo vem. Mas quando você peca, Deus continua te amando do mesmo jeito. Você é cheio de falha, você é cheio de problema, você é cheio de coisa de confusão, você é cheio de coisa ruim. Deus deixou de te amar? Não. Deus sempre vai te amar. Por quê? Porque Ele te ama como morada. É incondicional, não precisa fazer nada para Deus te amar. Deus sempre vai te amar. Todas as vezes que você se aproximar de Deus, Ele vai estar de braços abertos para te receber. Isso é o amor de Deus, independentemente das suas falhas. Então, você tem que entender, é um amor ágape, é um amor incondicional, é um amor altruísta, abnegado, que transcende sentimentos, se baseia na vontade consciente de amar sem nada em troca. É o amor mais elevado, que se manifesta como um ato de auto-sacrifício e compaixão. O ágape, ele é um tipo de amor que se distingue por ele ser incondicional. Não depende de condições, como atração ou reciprocidade. Ele é altruísta, prioriza o bem-estar do outro, mesmo que isso implique em sacrifício seu. O amor ágape, ele é abnegado. Envolve renúncia aos próprios interesses em prol do outro. A palavra ágape, ela tem origem grega. Então, ela foi usada na Bíblia para descrever o amor de Deus por nós. O amor de Jesus por seus discípulos e o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Então, o amor ágape, ele é paciente, ele é bondoso. O amor ágape, ele é paciente, ele não se irrita, nem se deixa levar pela impaciência. O amor ágape, ele é bondoso, exibe gentileza, carinho e cuidado. O amor ágape, ele não é invejoso, ele não se compara nem se sente ameaçado pelo sucesso dos outros. O amor ágape, ele não é vaidoso, não se preocupa com a imagem nem com a vaidade. O amor ágape, ele não se ensoberbece, não se orgulha, nem se considera superior aos outros. O amor ágape, ele não faz nada de inconveniente.
Ele é cuidadoso e atencioso com os outros. Não é interesseiro, não busca benefícios pessoais. Não se polariza, não se deixa levar pela raiva e nem pela ira. Não guarda rancor, não se apega ao passado e nem se vinga. Não se alegra com a iniquidade, mas se alegra com a verdade. Busca o bem e busca a justiça. O que o ágape significa para nós? O amor ágape não nos é natural no nosso estado pecaminoso. No entanto, ele é natural para Deus e é parte integrante dele. Nos aproximamos dele e experimentamos o seu amor. Podemos começar a entender que esse amor verdadeiro significa. Somente por meio dele podemos demonstrar e experimentar o amor ágape. Somente através do Senhor. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, irmãos? É que se você tentar praticar o amor ágape por você só, você não vai conseguir. Sabia? Nem todo mundo pode experimentar o amor ágape. Nem todo mundo pode viver o amor ágape. É o que diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 2. Já estou encerrando. 1 João 4, 2. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 4, 2. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Vou ler de novo. Ninguém jamais vê a Deus. Se amamos, ágape significa agapô. Se agapô uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu ágape é em nós aperfeiçoado. Olha só. Assim sabemos que permanecemos nele, e ele em nós. Por ele nos haver dado o seu Espírito. Versículo 16 agora. Versículo 16. E conhecemos o ágape que Deus tem por nós, que cremos nesse ágape, porque Deus é amor. Quem permanece, porque Deus é ágape. Quem permanece no ágape, permanece em Deus e Deus nele. Sabe quando que você consegue praticar o amor ágape? Sabe quando? Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você. O amor de Deus é derramado em nós através do Espírito Santo. Então deixa eu falar uma coisa aqui. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Vou mostrar para você. Abre lá Romanos 5,5. Aqui de lá Romanos 5,5. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não causa decepção, visto que o ágape de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é qualquer pessoa que pode viver o amor ágape, somente aqueles que têm o Espírito Santo. Eu pergunto para você, você tem o Espírito Santo dentro de você? Então você pode viver esse amor, porque ele está dentro de você. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é ágape. Se você tem o Espírito Santo, você pode caminhar e você pode viver em ágape. Por que nós somos comunidade ágape? Porque nós somos uma comunidade de cristãos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Por sermos uma comunidade de cristãos cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos manifestar e devemos manifestar o amor ágape para todas as pessoas da nossa vida. Então, olha que coisa importantíssima, eu encerro aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Eu quero chamar a sua atenção, comunidade ágape de Santo André, para esses dois versículos. Você que é membro dessa igreja, eu quero chamar a sua atenção para esses dois versículos. Apocalipse capítulo 2, versículo 3,
Jesus está falando com uma igreja. Aqui o anjo está falando com as 7 igrejas da Ásia. E aqui Jesus está falando específico com uma igreja. E olha o que ele está falando para aquela igreja. Tens preservado e sofreste por causa do meu nome, não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Jesus está chamando a igreja de Éfeso e está falando: olha, vocês perseveram, vocês honram o meu nome, mas eu tenho uma coisa contra vocês. O quê? Vocês estão deixando o horário de lado. O Senhor está corrigindo a igreja, falando: olha, vocês estão deixando o horário de lado. Agora, um pouquinho para frente, lá no versículo 19, olha o que ele diz aqui: conheço, que é outra igreja. Jesus está chamando a atenção de outra igreja. Está falando com outra igreja. Aí ele diz assim: ó, conheço as tuas obras e o teu tua fé, teu serviço, tua perseverança. Sei que suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Jesus está chamando a atenção de uma igreja porque ela está deixando de praticar o hábito. E aqui Jesus está elogiando uma outra igreja porque ela pratica o hábito. E aí Jesus está dizendo aqui: olha, conheço as tuas obras. Primeira coisa que Jesus fala: o seu amor, o jeito que vocês vivem, o jeito que vocês praticam o hábito. E ele está falando, o interessante é que ele fala primeiro do amor. Por quê? Porque o amor ele vai gerar algumas coisas nessa igreja. Olha só, conheço o teu hábito, como vocês praticam o hábito. E aí ele está falando a tua fé, porque o hábito gera fé. E ele está falando o teu serviço, porque o ágape gera serviço. A tua perseverança, porque o ágape gera perseverança. Sei das tuas últimas obras, que são mais numerosas do que a primeira. Olha só. Cresciam em obras. Por quê? Porque o ágape ele gera serviço. Porque eu vou servir ao irmão sem esperar nada em troca. Aleluia. Porque eu vou ser sempre a favor da reconciliação. Porque eu vou ser sempre a favor de sofrer o dano em prol da unidade. Eu vou sofrer o dano em prol de um propósito. Eu vou amar incondicionalmente todos. Eu não vou ter preferências. E quando isso acontece, a fé, o amor, eu vou falar de Jesus para as pessoas lá fora, porque eu tenho ágape na minha vida. Eu vou fazer a obra do Senhor, porque eu tenho ágape na minha vida. Então, o Senhor está elogiando uma igreja por causa do ágape. Ele está repreendendo uma igreja por causa do ágape. Por que você ficar de pé? Aí eu pergunto para você: aonde que nós nos encaixamos nesses 2 versículos? Qual igreja que nós somos? Olha aqui para mim. Qual igreja que nós somos? Nós somos a igreja que está sendo elogiada? Ou nós fazemos parte da igreja que está sendo corrigida? Eu pergunto para você: que tipo de igreja você quer ser? A elogiada ou a corrigida? A igreja que vive o amor ágape ou a igreja que está deixando de praticar o amor ágape? Eu quero ser a igreja que é elogiada por praticar o amor ágape. Amém. A nossa visão é a visão de crentes que praticam o amor ágape. Aí eu pergunto para você: se você fosse individualmente a igreja, Deus estaria te elogiando porque você pratica o amor ágape, ou Deus estaria te corrigindo?
Porque ou Deus está te elogiando nessa noite, ensinando você sobre uma morada, ou Deus está te corrigindo. E aí, a decisão é sua, vai aceitar a correção ou vai crescer na morada. Eu quero crescer cada dia mais nessa vida. Quero ter experiências com Deus. Não coloquei o nome dessa igreja por acaso. Coloquei o nome de Comunidade Ágape de Santo André, porque nós vamos ser a maior comunidade ágape dessa região. Nós vamos demonstrar o amor ágape para essa cidade. As pessoas vão entrar nessa igreja, vão se sentir amadas, vão se sentir acolhidas, vão se sentir parte dessa família. Essa igreja vai ser uma família, já é uma família, mas vai ser uma família pautada e baseada no amor ágape. Aqui não vai ter crente que está de cara virada um para o outro, crente que não conversa com o outro, crente que não aceita o outro. Mas não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui todo mundo se ama, todo mundo se respeita, todo mundo quer o bem do outro, ninguém tem inveja de ninguém, todo mundo quer o melhor para o outro. É isso que eu vivo, é isso que eu quero. É isso a igreja que eu sonho. É essa visão de igreja que Deus me deu. E é isso que nós vamos viver em nome de Jesus. Amém. Os amém estão bem fracos. Mas eu vou orar por você, para que você possa experimentar o amor. Quantos tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Amém. Então você feche seus olhos agora. Eu quero que você feche seus olhos. Apaga só as luzes do Deus. Deixa todo mundo para ser. O que você vai fazer com essa palavra aí? Hoje você está tendo o entendimento do que é o amor ágape. Hoje você está aprendendo que você não pode ter raiva de ninguém, você não pode ter mágoa de ninguém, você não pode evitar ninguém, você tem que ter relacionamento com todo mundo. Você não pode viver por sentimentos, mas você tem que tomar uma decisão. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Se você vai viver o amor ágape, ou se você vai caminhar em outro lugar, mas aqui nós vamos viver uma morada. Esse é o amor de Deus. Você precisa tomar uma decisão diante de Deus. Eu quero que você fale com Ele agora. Você e Ele agora, fale com Deus. Tome a sua decisão agora diante do Senhor. Tome a sua decisão diante do altar de Deus agora. Fale com Deus agora.